Nesse vídeo eu vou te ensinar a diferença entre sujeito oculto, também chamado de elíptico, e sujeito indeterminado. E aí galera, beleza? André aqui. E nesse vídeo eu vou te ensinar tudo que tu precisa saber com riqueza de detalhes para diferenciar o sujeito oculto do sujeito indeterminado. O sujeito oculto também é chamado de elíptico ou desinicial. Então, como eu sempre falo, galera, se tu já gostou da ideia desse vídeo, já vai deixando o teu like para que o YouTube perceba que esse conteúdo pode vir ajudar outras pessoas, beleza? Deixa o teu like, ativa as notificações para que tu ajude ao canal a atingir várias pessoas, beleza? Eu dividi esse conteúdo em 6 frases simples que te ajudarão a compreender de vez a diferença entre sujeito oculto e sujeito indeterminado. Então vamos deixar de enrolação e vamos ao conteúdo. Então galera, já aqui na tela do meu computador a gente vai falar um pouco sobre sujeito elíptico e sujeito indeterminado. Essa palavra elíptico às vezes gera muita confusão porque alguns professores optam por não falar a palavra elíptico e falam sujeito oculto. Só que lá na frente nós vamos estudar elipse, uma figura de linguagem. E essa elipse, pessoal, ela é o ocultamento do sujeito. Ela é o mesmo que o sujeito oculto. Daí o nome ser figura de linguagem elipse. Então, se tu já estuda sujeito elíptico, fica mais fácil de entender a figura de linguagem elipse. Lembrando que o sujeito elíptico e sujeito oculto são a mesma coisa. Outras pessoas chamam sujeito desinicial, tá bom? Então, sujeito elíptico, sujeito oculto e sujeito desinicial são a mesma coisa. Então eu gostaria de começar fazendo essa observação. Então galera, de forma bem simplificada a gente vai lá para a 5ª série, beleza? Tu não subestima esse conteúdo, apesar de ser fácil, mas se tu não prestar atenção nesse conteúdo simples, tu não vai aprender a aula de hoje. É isso que eu tenho para te dizer. Então vamos lá para a 5ª série. Olhando aqui para o nosso material, eu comecei dizendo aqui que o sujeito elíptico ele existe na frase. Ele só está escondido, mas ele existe. Pessoal, uma pergunta que eu tenho para fazer para vocês. Algo que está escondido existe? Algo que está escondido, que está oculto da pessoa, existe aquele algo? Sim, né? Então, se algo que está oculto existe, você pode encontrá-lo. É exatamente isso que a gente faz com o sujeito elíptico. Ele existe e a gente tenta encontrá-lo. Para o sujeito elíptico, a gente vai encontrar usando o artifício de conjugação do verbo. A gente vai conjugar o verbo e quando a conjugação bater com o que está aqui, eu cheguei, tu chegaste, ele chegou. Então, quando a conjugação bater, aquele pronome vai ser o nosso sujeito. Por exemplo, aqui, ó, eu já estou te adiantando, mas eu não comecei a explicar o sujeito, o método que a gente vai utilizar para saber se o sujeito ele é elíptico, se ele é indeterminado, se ele é inexistente ou se ele está expresso. Mas de antemão eu já estou te dizendo que a gente vai conjugar esse verbo para saber quem é o sujeito oculto. Por exemplo, aqui, ó, eu cheguei. Então, quem é o sujeito? Eu. Feita essa introdução e sabendo onde a gente quer chegar, eu vou te falar do método que eu utilizo para evitar o máximo, para evitar erros. Evitar ao máximo cometer erros nessa nossa análise. E esse método não é meu, é de um grande professor aqui de Fortaleza, Itamar Filgueiras. E o método que ele utiliza é o método II e o método EE. E esse método ele é quase que infalível. Por quê? Esse primeiro I aqui, ele significa inexistente. Então você vai primeiro verificar se na frase o sujeito é inexistente. Esse segundo I aqui, você vai verificar se o sujeito é indeterminado. Esse é de elíptico. Se você fez essas duas verificações aqui e percebeu que não é nem inexistente nem indeterminado, ele só pode ser elíptico ou está expresso. Ah, André, eu não entendi o que é esse está expresso, não. Expresso é estar lá na frase. Por exemplo, o menino chutou a bola. O menino é o sujeito. Ele está lá na frase, ele está expresso. Certo?
Então, a gente vai primeiro verificar se é inexistente, depois se é indeterminado, depois a gente vai ver se ele é elíptico. Se ele não for elíptico, ele está expresso. E o que é o elíptico? O elíptico é o mesmo sujeito oculto. Se ele está oculto ou se ele está expresso. Então vamos analisar aqui a nossa primeira frase. Nossas frases no nosso material, eles vêm sempre em azul. Então, caso tu queira baixar esse material para estudar, eu vou deixar o link aqui na descrição que tu pode baixar esse e-book. Na medida que eu vou fazendo as aulas, eu gosto sempre de anotar, e a forma como eu falo aqui, ó, se você perceber, eu tento trazer uma linguagem bem simples, como se eu estivesse conversando contigo. Então, eu aconselho, se tu não assistiu às aulas anteriores, tu baixa o e-book, e esse e-book está por ordem dos vídeos que eu faço no meu canal. Então, tu baixa o e-book e vai acompanhando as aulas, beleza? Então, vamos lá, vamos analisar a nossa primeira frase. Cheguei cedo. O sujeito é inexistente? Ah, André, eu não sei o que é sujeito inexistente. O sujeito inexistente, ele acontece quando tem o verbo haver. Tem o verbo haver aí? Cheguei cedo. Tem não, é o verbo chegar. Então não tem o verbo haver. Então esse verbo haver, ele tinha que significar existir, ocorrer ou acontecer. Mas como não tem o verbo haver, a gente não vai nem pensar muito. Não tem o verbo haver. Tem outro caso de sujeito inexistente? Tem. Quando o verbo ele é um fenômeno da natureza. Tipo troveja, relampeja, chovia, ventava. Então, tem algum verbo aí que expressa fenômeno da natureza? Também não. Nenhum desses verbos expressa um fenômeno da natureza. Então, não é inexistente. Se não é inexistente, o método II, né? II. O primeiro I é de inexistente, o segundo é de indeterminado. Vamos analisar se isso aqui é indeterminado. Cheguei cedo. É indeterminado? Aí eu faço a seguinte pergunta para ti. Tu sabe quando é que o sujeito é indeterminado? Quem sabe, guarda para si. E quem não sabe, vai aprender agora. O sujeito é indeterminado quando esse verbo aí estiver na terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural. Eles chegaram. Eles chegaram. Isso é a terceira pessoa do plural. Eu cheguei, tu chegaste, ele chegou. Nós chegamos, vós chegastes, eles chegaram. Então isso é a terceira pessoa do plural. Eu pergunto, esse verbo está na terceira pessoa do plural? Não, não está. E existe outro caso de sujeito indeterminado. É quando o verbo está na terceira pessoa do singular com se. Tem que ter a partícula se, se. Tem um se aqui, pessoal? Tem não. Então a gente já descarta, ó. Sujeito indeterminado foi. Não tem sujeito indeterminado aí. O método é i e é. Agora a gente vai ver se o sujeito ele está expresso. Acompanhando aqui o nosso e-bookzinho, né? Ó. Vamos ver se o sujeito está expresso. O sujeito de cheguei cedo é a palavra cedo? Cheguei cedo. É a palavra cedo é sujeito? É não. Porque não é o cedo quem chega. O sujeito é aquele termo que pratica a ação. Não é o cedo que chega. Então, cedo não é sujeito. O sujeito de cheguei cedo é cheguei? Também não, porque o verbo não pode ser sujeito. Bota aqui, ó. O sujeito é cheguei. Tudo que eu estou falando aqui tem aqui, pessoal. Então, como não é o cedo e nem o cheguei, quer dizer que o sujeito ele está escondido, ele está oculto. Então, quem é o sujeito de cheguei cedo? É eu cheguei cedo. Então, o sujeito elíptico, eu. Então, o sujeito é eu. Eu cheguei cedo. Sujeito elíptico, eu. Então, essa foi nossa primeira frase. Agora a gente vai analisar a nossa segunda frase. A gente vai analisar ao todo hoje 6 frases, para que esse assunto fique bem sedimentado, tá bom? E a nossa segunda frase de hoje é voltarás logo. Essa é a nossa segunda frase de hoje. Voltarás logo.
A gente vai usar o mesmo método, o II e o EE. Voltarás logo. O sujeito é inexistente? Se tu lembrar do início da aula, o sujeito é inexistente com o verbo haver, significando existir, ocorrer ou acontecer. Tem verbo haver aqui? Não, não tem verbo haver. E o sujeito também é inexistente quando o verbo expressa um fenômeno da natureza. Troveja, relampeja, chovia, ventava. Tem algum verbo que expressa o fenômeno da natureza aí? Não. Então o sujeito não é inexistente. Aí tu faz a seguinte pergunta. O primeiro I, né, de inexistente. O segundo I é o de indeterminado. Isso aí é indeterminado? Aí tu tem que lembrar, é um mantra, certo? Tem que estar preparado para o concurso, tem que carregar todas essas informações no teu estudo. Ah, como é que eu consigo? Eu não estou conseguindo aqui para passar para vocês. Então vocês conseguem também. Então quando é que o sujeito é indeterminado? Quando o verbo está na terceira pessoa do plural ou na terceira pessoa do singular acompanhado com si. Você conjuga o verbo voltar no plural. Eles voltarão. Eles voltarão. Você conjuga o verbo voltar e tenta ver quem é a terceira pessoa. Eles voltarão. Aqui tem voltarão? Não, não tem. Se não tem voltarão, se não tem terceira pessoa, tu já descarta o II, agora tu vai para o EE. Se ele é elíptico ou oculto, ou ele está expresso. O sujeito é logo? O sujeito de voltarás logo é logo? Não, porque não é o logo que volta. O sujeito sem praticar ação. Então não é o logo que pratica a ação de voltar. Então não pode ser o logo. O sujeito de voltarás logo é voltarás? Falei no começo que o verbo ele não pode ser sujeito. O verbo não pode ser sujeito. Então se nem é voltarás e nem é logo, então quer dizer que o sujeito ele está oculto. Então é tu voltarás logo. Tu voltarás logo. Então sujeito elíptico, tu. Vamos procurar aqui. Então sujeito elíptico, tu. Eu vou fazer aqui só uma alteração aqui, ó. Vou botar esse tu com letra maiúscula. Tu. Pronto. Agora a gente vai para a nossa terceira frase. E essa terceira frase é falavam de ti. Tem o verbo haver? Não, então não é inexistente. O verbo falar expressa um fenômeno da natureza? Não, então também não é inexistente. Agora a gente vai ver se ele é indeterminado. Falavam. Falavam. É terceira pessoa do plural do verbo falar? É. Já estou te dizendo. É. Eles falavam. Então pode ser indeterminado? Pode sim. Pode ser indeterminado. Então se pode ser indeterminado, a gente vai analisar o contexto dessa frase para saber se a gente consegue identificar quem falavam de ti. É estranho, mas só para efeito de explicação, tá bom? Eu sei quem falavam de ti por esse contexto aqui. André, eu não estou entendendo nada dessa questão do contexto que tu está falando. Eu vou te explicar o que é o contexto e tu já fica sabendo que tu tem que saber o que é esse contexto para que tu possa identificar se o sujeito ele é oculto ou se ele é indeterminado. Porque quem vai dizer se é oculto ou indeterminado, a gente chegou no ponto que o nosso vídeo quer responder. Qual é a diferença entre sujeito oculto e indeterminado? Então eu estou te dizendo, a diferença tu só vai saber pelo contexto. E eu vou tentar te explicar de forma simples o que é esse contexto. Eu vou te dar um exemplo de uma frase e tu vai entender o que é o contexto. Olha só, os alunos que estavam sentados na calçada falavam de ti. Pelo contexto aqui, eu sei quem falavam de ti? Sei, os alunos. Os alunos que estavam sentados na calçada. Eles os alunos. Então, pelo contexto, eu sei que aqui, ó, é sujeito oculto, eles. Eles quem? Os alunos. Está se referindo aos alunos. Agora, quando eu tenho uma frase que simplesmente vem falavam de ti,
e não se remete a nada, nem a alunos, nem a ninguém, não se remete a nada, esse falavam de ti é sujeito indeterminado. E quando é sujeito indeterminado, você não pode botar o eles aqui, ó. Porque não existe esse eles. Tá bom? Então, você tem que entender o contexto, ó. Os alunos que estavam sentados na calçada falavam de ti. Quem falavam de ti? Eles. Eles quem? Os alunos. Você está lendo aqui o texto e você vê isso aqui, ó. Que falavam de ti, você sabe que quem falava de ti eram os alunos. Tem um contexto. Agora, se a frase vem crua, arranca ela daqui e coloca como está aqui, ó. Falavam de ti. Diga se o sujeito é oculto ou indeterminado. Falavam de ti. Aí na cara, é indeterminado. Porque eu não sei quem falava de mim. Entendeu? Vamos agora à nossa próxima frase. Prenderam o assassino. Tem verbo haver? Tem não. Se não tem verbo haver, o sujeito não é inexistente. André, eu estou com dúvida nessa questão do verbo haver. Eu tenho um vídeo aqui falando só sobre sujeito inexistente. Eu vou deixar ele aqui na descrição. É um vídeo que fala sobre o verbo haver e o verbo existir, que tu pode se aprofundar. O verbo haver tem que estar significando existir, ocorrer ou acontecer. E eu mostro nesse vídeo as diferenças entre o verbo haver e existir. A questão da concordância verbal e sujeito inexistente num vídeo só, tá bom? Só que, vamos aqui, tem o verbo haver? Tem não, então o sujeito já não é inexistente. O sujeito já não é inexistente, falei um pouco rápido. Método ii e é. Então já não é inexistente. Ah, tu esqueceu do negócio do fenômeno da natureza. Sim, prender, o verbo prender, é um fenômeno da natureza, pessoal? Claro que não, né? Não é chovia, não é trovejava, não é ventava. Beleza? Então não é fenômeno da natureza. A gente já descarta o sujeito inexistente. Pode ser indeterminado? Sim, porque prenderam está na terceira pessoa do plural. E quando é que o sujeito é indeterminado? Quando o verbo está na terceira pessoa do plural ou está na terceira pessoa do singular acompanhado com a partícula se, S, E. Então, se o verbo ele está na terceira pessoa do plural, se o verbo ele está na terceira pessoa do plural, a gente pode já de cara dizer que isso aqui pode ser um sujeito indeterminado. A gente vai verificar só se ele é indeterminado ou se ele é oculto. Aí eu te pergunto, pelo contexto, eu sei quem prendeu o assassino aqui? Simplesmente jogaram aqui na minha prova, né, de concurso, prenderam o assassino e pediram para eu descobrir, para classificar esse sujeito. Dizer se ele é oculto ou se ele é indeterminado. Como eu estudei como eu vim aqui no canal, como você veio aqui no canal, eu não sei quem prendeu o assassino. Então aqui é sujeito indeterminado. Um aluno desavisado, disperso, para dizer, não, a polícia prendeu o assassino. Mas eu falei em polícia em algum momento aqui. Tem a palavra polícia em alguma frase anterior. Então, pessoal, se não tem a palavra polícia, se tu não leu isso em lugar nenhum do texto, tu não pode afirmar que esse prenderam aqui está se referindo à polícia, pessoal. Você só tem que analisar, não tô com raiva, você só tem que analisar o que está escrito na frase, tá bom? Então o que é que está escrito aqui? Prenderam o assassino. O pessoal da rua pode ter prendido o assassino, a polícia pode ter prendido o assassino. Então você não sabe quem prendeu o assassino, então o sujeito aqui é indeterminado. Agora se a frase é assim, ó, os policiais perseguiam o carro. Pararam o carro, prenderam o assassino. Você sabe que quem prendeu o assassino, porque eu dei todo um contexto anterior. Eles prenderam o assassino. Eles quem? Os policiais. Mas aqui simplesmente eu joguei para vocês, prenderam o assassino. Então, sujeito indeterminado. Agora a gente vai para a nossa última frase do nosso conteúdo de hoje. E a frase é a seguinte, pessoal. Os rapazes conversavam alegremente. Os rapazes conversavam alegremente. Eu te pergunto, o sujeito é inexistente? Método ii e é. O sujeito é inexistente? Não. Não é porque não tem o verbo haver e o verbo conversar não expressa fenômeno da natureza.
Pode ser indeterminado? Pode, eles conversavam. Mas aqui, ó, eles conversavam. Mas aqui eu sei quem conversou? Sei, os rapazes. Então, quando eu sei quem conversou, eu não posso dizer que aquilo é indeterminado. Eu posso determinar. Eu posso determinar e dizer que, não, eu estou determinando quem conversou foram os rapazes. A frase está bem clara. Foram os rapazes que conversaram alegremente. Então, eu já descarto o indeterminado. Ele é elíptico? Não, não é elíptico, porque eu sei quem conversou, ó, os rapazes. Então, o sujeito expresso, ele está na frase. Então, o método II e EE, ele é quase que infalível, pessoal. Se esse conteúdo foi útil para você e tu precisa se aprofundar mais, eu vou deixar um compacto de aulas aqui que foi muito útil para mim. Vou deixar aqui na descrição. Tu pode ir lá, assistir esse conteúdo, ele é gratuito. Ele vai falar sobre diversos temas base, além desses que eu estou falando, que tu pode dar uma aprofundada, caso tu não tenha encontrado esses vídeos aqui no canal. Beleza? Eu vou deixar aqui na descrição. É um compacto de vários assuntos, base para o aprendizado de língua portuguesa. Então, se esse conteúdo foi útil para ti, não esquece de deixar teu like e se inscrever no canal e ativa lá as notificações para que tu possa ser avisado dos meus próximos conteúdos. Eu vou ficar muito feliz se tu vier a comentar algo. Muito obrigado para quem assistiu, quem chegou até aqui e até o próximo vídeo.